Você está muito bem conectado com o Estúdio CAASC, compromisso com a informação, e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, na sede, na OAB Santa Catarina, a doutora Ariane Angioletti e o doutor Jean Barreto, que são os procuradores estaduais de fiscalização da OAB Santa Catarina. A doutora Ariane é uma grande entusiasta da comunicação, já participou aqui de podcast das comissões e está sempre trazendo informações para a advocacia catarinense. Sejam bem-vindos aqui na nossa programação, é um prazer recebê-los aqui no Estúdio CAASC. Vamos começar falando então sobre o trabalho de vocês como procuradores estaduais de fiscalização aqui na OAB Santa Catarina. Bom dia, Juliana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CAASC, bom dia minha colega doutora Ariane. Aqui na Procuradoria, Juliana, a gente cuida dos processos que envolvem matérias que são da fiscalização. O exercício ilegal, exercício irregular, publicidade irregular, atividade em conjunto. Se eu esqueci mais alguma, já me ajude, mas captação de clientela. Então são essas matérias que acabam gerando processos aqui na Procuradoria. Esses processos eles podem ser uma simples abordagem pedagógica, quando a gente identifica que é um erro pontual, é uma questão simples ou que possa ser prontamente resolvida, então a gente utiliza dessa abordagem pedagógica e só faz um registro dessa conversa que a gente teve com o advogado, dessa orientação. Então o foco principal da fiscalização do sistema estadual e da Procuradoria é orientar, uma pedagógica, e tem outros casos que a gente acaba instruindo esse processo, abrindo prazo para a defesa. E o desfecho, às vezes, pode ser uma remessa para admissibilidade no Tribunal de Ética e Disciplina, pode ser uma remessa do processo para a autoridade policial, Ministério Público, ou o arquivamento também, se a questão foi regularizada. Em resumo, é mais ou menos isso. Certo. E tem um canal para que os profissionais possam entrar em contato? A gente sempre pede que os pedidos de providência sejam feitos através do requerimento online no site da OAB, porque aí a gente tem protocolo e consegue fazer a autuação nos moldes de um processo administrativo. Certo. Agora vamos falar da nossa pauta, já que estamos aqui para falar sobre publicidade, marketing jurídico na advocacia. Eu gostaria que a doutora Ariane falasse um pouquinho da definição de publicidade, a importância do marketing para os escritórios de advocacia e para os profissionais de direito. Eu não cumprimentei ninguém, Bom dia. O marketing, na verdade, quando a gente tenta, através de algumas ações de comunicação, agregar valor a uma marca. Então, é quando o advogado ele lança a mão de uma série de atividades, principalmente direcionadas hoje em dia para as redes sociais, para que ele vincule um valor ao nome dele, para que ele vincule uma autoridade, para que ele consiga ser entendido como alguém confiável, para o público, para que ele possa depois ser contratado por aquele público. O grande desafio que tem hoje, que eu pelo menos vejo na advocacia, é o entendimento dos limites que a gente tem, de acordo com os nossos provimentos, com o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética, até onde um advogado pode ir. Eu escuto muitos advogados dizendo que a OAB não deixa fazer nada, enquanto na verdade tem muita coisa para ser feita. Talvez falte um pouquinho de criatividade, talvez falte um pouquinho mais de buscar saber como é que faz, como é que não faz, para trazer isso para dentro da sua atuação. E só lembrando que a publicidade é um pedacinho do marketing, Então, os advogados também precisam compreender que marketing é aquilo que você faz participando de uma comissão da OAB, indo num evento, fazendo uma atividade voluntária, atendendo bem o cliente, tudo isso é marketing, Então, quando dizem que a OAB não pode fazer nada, é uma resposta muito, muito superficial. Na verdade, pode fazer muita coisa, só que talvez esteja todo mundo olhando só para um lugar, Só para o Instagram, que eu acho que é o que a gente tem mais, e tem tanta plataforma, e tem tanto jeito de se fazer comunicar. E no TikTok, o que pode, o que não pode? Pode tudo? Pode dançar, pode dublar música, pode fazer todo aquele tipo de gracinha que o TikTok permite, mas o limite é aquilo que está no provimento e aquilo que está nas outras normas nossas. Então, o advogado pode dançar? Pode, mas ele não pode prometer resultado enquanto dança.
Ele não pode dizer que ele é o melhor e maior advogado naquela área enquanto ele canta musiquinha. Ele não vai poder instigar as pessoas a ingressar com o processo. Ele não pode dizer a forma como ele recebe. Então, ele pode colocar outras informações enquanto dança. Eu, particularmente, não acho bonito, até porque na maior parte das vezes os advogados nem dançar direito dançam. mas existe essa possibilidade, se quiser estar no TikTok. A grande questão de todas as plataformas é o limite da informação. E impulsionar, né? Eu acho que é uma das grandes dúvidas aí, e o nosso público aqui é a jovem advocacia, também a jovem advocacia, né? Como que fica essa questão? Então, o provimento, ele regulamenta a utilização de publicidade ativa e passiva. Uhum. Então, há um tempo atrás a gente recebia reclamações, olha, esse escritório está usando patrocinado, e realmente era proibido antes do provimento. O provimento veio e regulamentou, é possível estar patrocinado, usar o Google Ads, o Instagram Ads. O YouTube também pode YouTube patrocinar. Ads, qualquer tipo, né? Não tem uma plataforma específica, como a Ariane falou, o que importa é o conteúdo e não a plataforma utilizada. Então, a publicidade ativa, que é o patrocinado, que é bastante questionado, é permitido sim, só que como a Ariane já vinha falando, a gente não pode esquecer do artigo 5º, 7º, do 39 ao 47 do Código de Ética e do Estatuto inteiro, né, de todos os limites que o Estatuto nos impõe. Então, é permitido sim, mas dentro dos limites das regras que a gente tem, né, porque a advocacia não é uma atividade comercial, mercantil. Então, muitas ferramentas que se utilizam. Pode entrar, nós estamos aqui gravando, mas pode entrar, pode servir, né? Que legal. Na advocacia, elas não cabem, por esses limites que a gente tem de estar sempre levando publicidade informativa, da descrição e da sobriedade, que o artigo 39 prevê, entende? Nesse sentido. Para quem não está nos acompanhando aqui na gravação, o seu Hilton está entrando aqui, né? Ele que está sempre aqui na OAB e também acaba participando aqui das gravações dos podcasts. Seja bem-vindo. Eu vejo que a doutora Ariane tem viajado o estado, né? Palestrando, falando com os advogados. Não é só com a jovem advocacia, né? Com os advogados no geral. Quais os desafios assim que a senhora nota aqui? Os mais difíceis, assim. Na verdade, assim, no ano passado, a presidente Cláudia determinou que a gente fosse para todas as subseções para dar o curso de... Seu Hilton, o senhor só deixa, com licença, deixa o açúcar aqui para mim, por favor. A menina do açúcar. Eu sou a moça. A vida já A vida já é amarga, não é mesmo? É doce. Então, a doutora Cláudia determinou que a gente fosse, junto com a ESA, para as subseções, para falar de marketing e publicidade. Naquele momento, a gente entendeu que seria interessante fazer uma oficina, não ficar só falando da regra, mas tentar fazer com que o advogado entendesse de que forma que ele pode utilizar o que a gente tem hoje disponível. Quais são os principais desafios que eu vejo? O primeiro é realmente entender que pode fazer muita coisa, né? A gente não é majoritária a jovem advocacia nas oficinas. A gente tem advogados de mais tempo de advocacia nas oficinas e que vem com esses questionamentos. Mas não pode patrocinar. Então, para mim hoje, e eu brinco em todos os cursos, o maior desafio que a gente tem é fazer com que o advogado leia o provimento 205/2021. Então, se os advogados lessem o provimento 205/2021, que são 3 páginas, a gente conseguiria fazer com que todo mundo entendesse um pouco melhor o que a gente está falando, quais são os limites de fato, quais são os desafios que eles vão ter a partir daquilo ali que está colocado no provimento. Então, esse é o maior desafio. Depois, para cada região do estado, a gente vai ter algumas questões que são mais pontuais. Algumas regiões têm problema com rádio, outras regiões vão ter problema com captador de clientes que vai bater na casa das pessoas, no outro vai ser a utilização de maneira errada dos impulsos patrocinados. Então, para cada região vai ter uma particularidade. E aí o legal de estar lá, de fazer o curso, é que a gente pode ir tirando as dúvidas, né? E pode participar, né, de programas de rádio, de TV? Tem algum limite? Ou é liberado? Existe uma previsão no Código de Ética que fala só sobre a habitualidade. Então, mas existem precedentes já do Conselho Federal que derruba que dizem que não tem como limitar a quantidade de participações de um advogado em um programa. Então, assim, tem situações que a gente pode distinguir. Por exemplo, o advogado ele pode ser o colunista de um programa na rádio.
e ele vai trazer entrevistados. E aí, nesse caso, não tem como falar em habitualidade, porque ele é um colunista, né? Ele está prestando um serviço ali para a rádio. Então, algumas vezes é fácil identificar quando o advogado está toda semana num determinado programa, só para levar informação, e quando ele está visando alguma autopromoção ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, em regra, assim, é permitido, sim. Tá? Mas o conteúdo volta a ser o centro dos limites, entende? Tudo que vai ser dito nessa entrevista, nesse programa, tem que estar observando essas regras que a gente já vem falando. Tá? Talvez o maior desafio para advogado que está dando uma entrevista ou que tenha um programa, a gente tem hoje muitos advogados com podcast, até aqui na rádio, né, a gente tem os podcasts. Sim. A gente tem advogados que têm canais no YouTube, que fazem as lives programadas. O maior desafio, eu acho, é o advogado conseguir compreender até onde vai a informação e a interação com o público e onde começa a consulta gratuita, que é o que é proibido pelo Estatuto da Advocacia. Então, o advogado ele pode ter por exemplo, né, um programa que fala sobre previdência? Pode, mas ele não vai poder pegar a dúvida da Juliana e responder aquela dúvida na minúcia de como ela vai fazer, qual é o direito que ela tem, o que ela precisa entregar de documentação. Ele pode pegar aquela pergunta, né, de caso concreto, transformar numa informação genérica e ampla e colocar isso para audiência. Talvez esse seja sabe, a virada de chaves. Não prestar consultoria ao vivo no programa. Isso é proibido, né? Isso se aplica também, que é uma pergunta bem recorrente, às caixinhas de perguntas dos stories. Ali do Instagram. Exatamente. Não pode? Pode. Do Instagram. Pode. Dentro dessas regras que a gente está falando. Tu não pode responder uma consulta quando vai responder a caixinha de perguntas. Tu tem que abordar o tema de uma maneira genérica. Quer ver um exemplo que eu sempre dou, assim, no caso onde eu tenho mais intimidade, né? Alguém manda pra mim uma pergunta, por caixinha de pergunta ou por direct lá no Instagram, dizendo assim, minha avó tem Alzheimer e a minha família não cuida, e aí quer saber o que faz. Sim. Eu pego essa pergunta e respondo de outra forma, eu digo, olha, nos casos em que há o Alzheimer e a cognição está comprometida, é possível entrar com uma curatela. Então, aí tu pega aquela pergunta, responde de maneira ampla, a pessoa vai ter um pedaço da orientação, assim como todas as outras pessoas. E se ela quiser, com uma questão mais aprofundada, ela busca um advogado. Né? E eu não posso dizer no final, liga pra mim, eu vou resolver o teu problema, faz contato comigo. Essa é uma outra questão que fica sempre... Às vezes vem os vídeos, Ju, tão bonitos, tão bem editados, e no final tem... Entre em contato, nós vamos resolver o seu problema. Aí o vídeo tem que sair do ar por conta dessa frase. A situação se enquadra, né? Clique aqui. Não pode, então. Você pode falar de outra forma, né? Quando a senhora está palestrando no nosso estado, essas palestras, elas são de formas gratuitas, tem que fazer inscrição, é paga. E o advogado que tem interesse, que está nos ouvindo agora neste momento, eu quero acompanhar a palestra da doutora Ariane, como é que eu faço? Pela ESA. Então, a ESA tem um valor de inscrição. Acho que até, eu não sei qual que é o valor exatamente, mas acho que é R$30, R$20, alguma coisa assim. E aí tem que ver na agenda que a ESA vai colocando no ar. E a inscrição é pelo site da ESA, sempre pela ESA. Essa é uma atividade que é feita em conjunta da seccional com a Escola Superior de Advocacia. E qual as próximas palestras? Ainda não está fechado o calendário, mas falta a região serrana, o Vale e Alto Vale do Itajaí e o Extremo Oeste. Então, Planalto, Oeste eu já passei. Aí, se houver a necessidade, a gente tenta organizar para voltar. A gente tem tentado fazer em macro-região, né? Porque são 53 subseções, então a ideia é pelo menos estar em algumas macro-regiões e puxar as subseções vizinhas. Aí o advogado não vai poder dizer que não sabe, né? Porque, né, tem todas as palestras. E para finalizarmos aqui, não sei se o senhor quer complementar a fala da doutora, o advogado que está... Acho que não tem como o advogado estar começando na rede social, porque é um campo que, né, todo mundo mexe hoje com a rede social, com o Instagram, com o TikTok, com o YouTube. Mas para quem está começando de fato ali, vou programar a minha publicidade, quais são as dicas de vocês? A primeira é ler o provimento. Leia o provimento, né? No final do provimento tem um anexo também que é bem interessante, tudo mastigadinho, bem resumido,
bem objetivo. O artigo 5º, 7º, do 39 ao 47 do Código de Ética também são bem importantes, mas não todo o resto, né, e o Estatuto também, mas a ideia é buscar, né, o pessoal pensa muito em criar autoridade na rede social e etc, mas eu acho que a ideia principal é levar informação, né, tudo que seja uma publicação escrita, um vídeo, levar informação, não oferecer os serviços diretamente, não incitar as pessoas a procurarem os teus serviços. Acho que esse é o primeiro passo. E ali no impulsionar não tem limite, né? O limite de valores não tem. Se você quiser impulsionar 500, 600, isso não vai barrar, né? Não, houve toda uma discussão no momento em que se pensava e se construiu o provimento, mas essa questão não foi para frente. Uhum. Existia uma discussão até porque... digamos que os jovens advogados ou os advogados que trabalham de maneira autônoma, que têm uma capacidade financeira um pouco menor, acabam ficando em desvantagem com relação às grandes bancas. Mas, isso é uma coisa que eu falo nas oficinas, e que talvez seja uma dica aqui, né? Não importa o tamanho do teu perfil, não importa o tamanho do teu público, importa que você faça o seu trabalho. Porque se em algum momento alguém disser, eu conheço uma advogada, Ariane Angioletti, essa pessoa vai vir no meu Instagram e eu preciso ter algo para informar a ela que ela se sinta segura a ponto de me chamar. Né? Então, a dica principal começa. Os advogados ficam na história de que eu preciso ter um perfil bonito, eu não sei falar direito, eu não tenho uma boa câmera. Começa. Lê o provimento e começa, porque isso é o mais importante. Que já evoluiu bastante, né? Até agora. Doutor Jean, e as suas considerações finais, a sua dica para os advogados que nos acompanham, até para os advogados aqui das comissões, né, que fazem os podcasts, gravam aqui semanalmente, se vocês puderem deixar uma dica, porque eles vão nos ouvir, né? E eles gostam, né, de gravar o podcast. Eu acho que é uma forma de levar também, né, o conteúdo para a advocacia catarinense. Certo. Olha, a primeira dica é dar uma olhada no site da Seccional, que tem nosso e-book ali disponível sobre o provimento. Ele traz também um conteúdo bem interessante para poder estar usando dessas ferramentas sem violar, né, o Estatuto, o Código de Ética, o próprio provimento. E a Procuradoria está à disposição também. A gente tem um contato institucional que é o 48 991 56 1985. A gente também, quando é acionado por ali, a gente orienta, a gente tenta auxiliar os advogados, né, e a gente está aí, e compareçam nas palestras da ESA, né, que é bem importante. A Ariane, quando volta de uma palestra, ela sempre traz a mesma informação, que ela pergunta quem aqui já leu o provimento, e nem 10% das pessoas que estão acompanhando o evento já leram o provimento, pararam para dar uma olhada. Então, né, tem alguns lugares, algumas subseções que a gente vê que o pessoal já está um pouco mais à frente, já tem um conhecimento maior sobre o marketing, sobre o que pode e o que não pode, mas em alguns outros lugares o pessoal não está tão né, por dentro desses limites, dessas inovações do provimento, por falta de dar uma parada, tirar 5, 10 minutos do seu dia e dar uma olhada na nossa legislação e no provimento. Certo. Eu quero agradecer então, né, pelo tempo de vocês. Eu sei que vocês trabalham bastante aqui na OAB de Santa Catarina, né? Doutora Ariane, suas considerações finais. O que eu queria só lembrar aqui, que a gente acabou não falando, é que nós fazemos parte de um sistema de fiscalização. Uhum. Então, se o advogado lá na ponta, né, lá na subseção, tiver alguma dúvida, ele também pode procurar. A gente tem advogados que são nomeados fiscais nossos, que recebem treinamento. A gente tem os coordenadores regionais. Então, ligar para a subseção, perguntar quem é o fiscal, às vezes ir lá conversar com o fiscal para tirar alguma dúvida. Se esse fiscal não souber, ele vai fazer contato conosco. Então, a gente tem uma estrutura montada em todo o estado para dar o suporte, né? E também o advogado lembrar que nós aqui da fiscalização, ao contrário de outros conselhos profissionais, a gente tem o condão de orientação, né, pedagógico, de explicar. Nosso intuito aqui não é encaminhar advogado para o TED, né? Nosso intuito aqui é fazer com que a advocacia catarinense seja modelo. Então, principal, lê o provimento, começa a fazer, saiba para quem você quer falar, qual é o seu público, né? Defina o que você quer falar. Não adianta o advogado falar sobre tudo, né? A gente, quando vai para a rede social, a gente tem que escolher um ramo, um segmento e começar. Começar, porque a gente vai errar, a gente vai aprender, a gente vai fazer de novo.
começar. Tendo dúvida, a gente fica à disposição em todo o sistema, não só eu e o Dr. Jean, mas em todo o sistema a gente fica à disposição para auxiliar os advogados. E porque agora não tem como fugir, né? É a rede social, eu acho que... E vai ser cada vez mais, né, doutora? É a rede social. Na verdade, eu ainda insisto, tem a rede social, mas tem o offline. E a rede social, ela é a forma do último convencimento. Mas quem te indica, o cliente do advogado, em regra, é por indicação. E quem te indica são as pessoas que te conhecem. E esse conhecer não é só do perfil, é do offline. Uhum. E uma coisa que eu acho assim, que é fundamental que os advogados consigam compreender. Venham para a OAB. Entrem nas comissões, participem dos eventos. Esse networking é muito importante. Advogado não é concorrente de advogado. Advogado é parceiro de outro advogado. Quando você consegue perceber isso, também dá uma mudada na forma que você enxerga. E é muito importante. Mesmo as comissões de subseção, que tem 3, 4 advogados, lá surge a oportunidade de dar uma entrevista, lá surge a oportunidade de uma palestra. Ou seja, você vai para o offline, isso é muito importante, a gente tem esquecido disso, e os advogados que conseguem olhar para isso estão um passo à frente. Verdade. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui na nossa programação, né? Sejam sempre muito bem-vindos. Quero agradecer também a presidente Cláudia, que esteve aqui recentemente gravando o podcast das prerrogativas e é uma grande entusiasta da comunicação, incentiva aí as comissões, o doutor Pedro também, né, que está sempre aqui com a gente, e ao nosso presidente também, o doutor Juliano Mandelli, que trabalha em conjunto, né, para que a gente possa levar mais longe o conhecimento para a advocacia catarinense. E você que nos acompanha, muito obrigada então pela conexão, pela companhia. Não esqueça de compartilhar este podcast aqui da doutora Ariane, do doutor Jean, e vamos fazer, né, que a informação chegue mais longe, para de repente aquele advogado lá da ponta tenha a oportunidade também, né, de saber que esse trabalho de publicidade também não é tão difícil assim, né, doutora Ariane? Dá para fazer um trabalho com excelência. Doutor Jean? Obrigado, Ju, pelo espaço de novo, né? E é isso. Precisando, podem contar com a gente aí, com todo o sistema estadual. Então, muito obrigada e até a próxima. Continue aqui acompanhando a nossa programação. Já já nós voltamos com mais informações.